Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, professor Júnior, professor de História, e nós vamos dar início agora à nossa aula de revisão do capítulo 4. O capítulo 4 do livro, que dá início ali, começa ali na página 68, certo? Do livro. O capítulo 4 fala sobre o surgimento, né, a formação daquilo que nós chamamos hoje de Estados Unidos da América do Norte. E é isso que nós vamos estudar. Então, nós vamos estudar desde das 13 colônias, certo? Até a Guerra de Secessão. Tá legal? E nós vamos estabelecer aqui um processo aqui cronológico interessante para vocês poderem basear. Em primeiro lugar, as 13 colônias, aquela galerinha que sai lá da Inglaterra, não é isso? Por questões políticas, por perseguições, né, políticas, religiosas, tá certo? E também com aquela ideia de busca de uma terra prometida, aqueles ingleses puritanos, e eles vêm para essa aventura enigmática, fantástica, ali na América do Norte. Eles ali vão fundar do que nós chamamos as 13 colônias inglesas na América. Funda essas colônias, principalmente ali na região litorânea dos Estados Unidos, desde a parte norte até a parte sul dos Estados Unidos. E o interessante é que as colônias, não é isso? Essas colônias, elas serão divididas entre colônias do norte e colônias do sul. As colônias do norte vão ter um diferencial da proposta das colônias do sul. Essa diferença de propostas das colônias do norte e das colônias do sul vai ser um dos motivos que vai levar a uma guerra terrível, que vai ser a Guerra de Secessão. Então, em primeiro lugar, essas colônias elas se fixam, né? Elas conseguem se fixar ali na América do Norte, principalmente ali naquela área leste dos Estados Unidos, mas na parte litorânea. E nós temos que entender que vai acontecer alguns fatores, né, no mundo que vai mudar a história dessas colônias. Para a gente ver direitinho, a Inglaterra estava numa guerra de 7 anos com a França. Essa guerra com a França era guerra de disputas de terras coloniais, olha só. E essa guerra dura 7 anos. A Inglaterra vence essa guerra, só que vocês sabem que a guerra ela onera o dinheiro, né, os cofres, não é isso? Do governo inglês. E aonde a Inglaterra vai ver para poder recuperar esse dinheiro perdido da guerra contra os franceses? A Inglaterra vai olhar para as colônias inglesas na América. E o que os ingleses vão fazer? Eles vão estabelecer impostos pesadíssimos contra os pobres colonos na América. E a Inglaterra começa. Em primeiro lugar, estabelece a lei do açúcar, a lei do açúcar. Depois ela estabelece a lei do chá. Até para tomar chá, o cara tinha que pagar imposto para os cofres ingleses. E depois eles vão estabelecer a lei do selo, ou seja, qualquer documento para circular ali nas colônias tinha que ter o selo inglês. E esse selo era caríssimo. O carimbo do selo lá era caríssimo, era imposto. Os colonos tinham que pagar. E para não ficar só por aí, veio a lei do aquartelamento. Olha só, as tropas inglesas que estavam lá na América do Norte, quem tinha que bancar eram os colonos. Era algo, assim, algo muito pesado, muito ruim para os colonos. Eles já tinham dificuldade e ainda tinham que pagar altos impostos. Isso aí não vai ficar legal. E aí o que acontece? Se vocês pegarem o livrinho de vocês, lá na página, eu vou abrir aqui, ó, lá na página 71, certo? Vai acontecer o quê? A promulgação da Lei dos Intoleráveis, certo?
no caso, vocês observarem aí, ó, olha o que diz aí no livro. A lei dos intoleráveis precipitou os acontecimentos, certo? A lei dos intoleráveis vai ser o quê? Os ingleses não vão, tipo uma rebelião. E nessa rebelião, a Inglaterra vai estabelecer essa lei dos intoleráveis, com punição desses colonos revoltosos e até cobrança de multa, vamos colocar assim. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós chamamos de a festa do Boston, né? Do Porto de Boston. Vocês podem observar aí, que está na página 71, certo? Que eles vão promover. Observe aí na página 71. Olha só. A promulgação do que ficou conhecida como Lei Intoleráveis precipitou os acontecimentos. 2 congressos foram realizados. Tá? O congresso ocorrido na Filadélfia foi o primeiro em 1774 e o segundo em 1775. Reuniam os colonos em busca de uma solução definitiva. Opa, isso aí está cheirando, sabe o quê? Independência. Aí, quando chegou no primeiro congresso, ficou decidido o aumento das pressões coloniais por meio do boicote aos produtos britânicos. Ou seja, os colonos vão fazer um boicote para ver se enfraquecia a Inglaterra e atingisse para que eles parassem de fazer essas cobranças mediante essas leis. Lei do açúcar, lei do chá, lei do aquartelamento, né? Lei do selo. E outra, só que essa primeira aí, de boicotar, não vai gerar nenhum resultado, não. Agora, a segunda, está aí na página 71, está em negrito. Ó. No segundo encontro, o consenso de que somente o rompimento, a separação, certo? Definitivo com a Inglaterra, né? com a metrópole, que é a Inglaterra, traria a verdadeira liberdade. Aí, no ano de 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas na América declararam independência em relação à Inglaterra, dando início, gente, a uma guerra que só vai terminar em 1781. Então, olha só, em 1776 é pronunciada a independência dos Estados Unidos, mas só que essa independência não foi só no grito, não. Tá? Essa independência vai ter uma guerra. Então, ela começa em 1776 e vai até 1781. Tá? Só que nessa guerra aí, os colonos eles vão ter o apoio da França, que a França é arqui-inimiga, arqui-rival da Inglaterra naquela época. Você lembra da Guerra dos 7 Anos? Os Estados Unidos a se tornar independente da Inglaterra. Tá legal, pessoal? Estados Unidos independente. Beleza. Agora, o que vai acontecer logo após a independência dos Estados Unidos? As colônias do Norte e as colônias do Sul vão começar a colocar na mesa as suas diferenças. As colônias do Norte eram a favor da mão de obra livre, sem escravidão. As colônias do Sul eram a favor da escravidão. As colônias do Norte, elas desenvolviam um mercado interno, era baseada no minifúndio. As colônias do Sul eram baseadas nos latifúndios, grandes propriedades de terra, ou seja, e o mercado era externo, os produtos que eles produziam era para exportação. Terceiro lugar, as colônias do Norte tinham um grande poder econômico, só que as colônias do Sul tinham um grande poder político. E o que vai acontecer? Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos. Só que Abraham Lincoln representava os interesses do Norte. O que vai acontecer? Os estados do Sul não vão gostar dessa proposta e vão fazer o quê? Vão separar. Eles separam os Estados Unidos. Só que os estados do Norte não vão aceitar isso. Por quê? Porque os estados do Norte dependiam da matéria-prima que vinha do Sul. E eles não queriam uma separação porque eles tinham lutado juntos na Guerra de Independência. E isso aí vai gerar o quê? A Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, né? A palavra secessão significa o quê? Divisão.
Essa guerra ela vai durar praticamente quase 5 anos e vai ter como vitória os estados do norte, ganham dos estados federados do sul, eles se tornam os estados federados do sul. Só que os estados do norte ganham do sul. E as consequências vão ser o quê? Mais de 600 mil americanos mortos. Outra consequência, o fim da escravidão, certo? Só que esse fim da escravidão também vão ter consequências. Vão surgir lá nos estados do sul, né, o que nós chamamos de Ku Klux Klan, que são aqueles movimentos, certo? Racistas que vão perseguir principalmente a comunidade, a sociedade, né, os negros do sul dos Estados Unidos. E isso é decorrente de que os escravos do sul eles fugiam para o norte e, na sua grande maioria, se alistavam nos exércitos do norte para combater contra o sul, porque o sul ainda mantinha a escravidão. E é isso aí, meus amigos, é a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado, por causa desse grande país aqui, que é os Estados Unidos da América do Norte. Superpotência mundial, potência econômica, bélica e cultural. Tamo junto e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galera!